Olá! Hoje nós vamos fazer alguns exercícios de variação linguística e funções da linguagem. Então, vamos lá. Questão número 1. A seguir, são apresentados alguns fragmentos textuais. Sua tarefa consistirá em analisá-los, atribuindo a variação linguística condizente a eles. Texto número 1. Antigamente, as moças chamavam-se mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral, 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Carlos Drummond de Andrade. Esse é um exemplo de variação histórica. Segundo texto, vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Esse é um exemplo de variação cultural, social ou diastrática. Outro texto. Aqui no norte do Paraná, as pessoas chamam a correnteza do rio de corredeira. Quando a corredeira está forte, é perigoso passar pela pinguela, que é uma ponte muito estreita, feita geralmente com um tronco de árvore. Se temos muita chuva, a pinguela pode ficar submersa e, portanto, impossibilita a passagem. Mas se ocorre uma manga de chuva, uma chuvinha passageira, esse problema deixa de existir. Temos aí um exemplo de variação regional, geográfica ou diatópica. Outro texto. E aí, mano? Tá a fim de dar uns rolê hoje? Qual é? Vai topar a parada? Vê se desencana, morou, velho? Esse é um exemplo de variação social ou diastrática. Questão número 2. A letra musical abaixo se compõe de alguns registros de variação linguística. Identifique-os tecendo um comentário acerca do referido assunto, levando em consideração os preceitos trazidos pela linguística, em se tratando de tais variedades. Coitelinho. Cheguei na beira do porto, onde as ondas se espalha. A esgarça dá meia volta e senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, 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 quando eu vim da minha terra, despedi da parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia, lá tinha revolução, enfrentei fortes batalhas. Ai, ai. Folclore recolhido por Paulo Vanzolini e Antônio Xandó. A resposta da questão 2. Analisando o texto em referência, percebemos que há uma variação regional
relacionada ao termo cuitelinho, como também um forte predomínio da variação cultural. Questão número 3. Mandinga era a denominação que, no período das grandes navegações, os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria, porque os exploradores lusitanos consideram bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Cotrim, M, O Pulo do Gato. Terceira edição, São Paulo, Geração Editorial 2009, é um fragmento. A questão. No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta de um contexto sócio-histórico, diversidade técnica, descoberta geográfica, apropriação religiosa, contraste cultural. Um pouquinho de tempo para a resolução. Resposta da questão 3. Alternativa correta, A. Contexto sócio-histórico. O texto é marcado por um tipo de variação linguística, identificado como histórica ou diacrônica. Esse tipo de variação é marcado pelo desenvolvimento da língua ao longo do tempo, tal como o que aconteceu com o português medieval até o português atual. O texto mostra como a palavra mandinga era designada. Era uma denominação. Como foi sendo modificada, a palavra se tornou. Por quê? E como se tornou, a palavra acabou virando. A letra B. Por que ela está errada? Porque a variação linguística pode ser marcada por aspectos sociais de acordo com grupos sociais envolvidos. Exemplo disso é a linguagem técnica utilizada entre profissionais, que muitas vezes não é perceptível fora desse grupo. A palavra mandinga, no entanto, não é uma palavra técnica utilizada entre navegadores, mas foi criada e modificada ao longo do tempo, tal como o texto explica que, pelo fato de designar terra de feiticeiros, acabou virando sinônimo de feitiço e sortilégio. A letra C está errada. Por quê? Porque a palavra mandinga tinha um significado que foi modificado ao longo do tempo, motivo pelo qual a sua construção não resulta da descoberta geográfica, mas sim do seu contexto sócio-histórico, tal como consta no texto. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. E a letra D, por que está errada? Porque o fato de a palavra ter assumido o sinônimo de feitiçaria não quer dizer que a palavra mandinga tenha sido apropriada por aspectos religiosos. O texto indica que a construção da palavra resulta da questão histórica, uma vez que menciona o que ela designava na altura
e qual o seu significado hoje. E a letra E, por que está errada? Porque, apesar de o texto indicar o contraste cultural entre lusitanos e africanos, não é essa questão que evidencia a construção da palavra mandinga. O texto permite perceber que o significado da palavra decorre de aspecto histórico evidenciado pelo seguinte trecho. Em idioma nativo, mandinga designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio. Questão número 4. Texto: palavras jogadas fora. Quando criança, convivia no interior de São Paulo com o curioso verbo pinchar e ainda o ouço por lá, esporadicamente. O sentido da palavra é o de jogar fora, pincha fora essa porcaria, ou mandar embora, pincha esse fulano daqui. Teria sido uma das muitas palavras que ouvi, menos na capital do estado, e por conseguinte, deixei de usar. Quando indago as pessoas se conhecem esse verbo, comumente escuto respostas como: minha avó fala isso. Aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. As palavras são, em sua grande maioria, resultados de uma tradição. Elas já estavam lá antes de nascermos. Tradição, etimologicamente, é o ato de entregar, de passar adiante, de transmitir, sobretudo, valores culturais. O rompimento da tradição de uma palavra equivale à sua extinção. A gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceitos, mas o fator mais forte que motiva os falantes a extinguirem uma palavra é associar a palavra, influenciados direta ou indiretamente pela visão normativa, a um grupo que julga não ser o seu. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? É louvável que nos preocupemos com a extinção das ararinhas azuis ou dos micos leão-dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção, como não nos comovemos com a extinção de insetos, a não ser dos extremamente belos. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. Viário, em língua portuguesa, número 77, março de 2012, adaptado. A discussão empreendida sobre o desuso do verbo pinchar nos traz uma reflexão sobre a linguagem e seus usos, a partir da qual compreende-se que: letra A. As palavras esquecidas pelos falantes devem ser descartadas dos dicionários conforme sugere o título. Letra B. O cuidado com espécies animais em extinção é mais urgente do que a preservação de palavras. Letra C. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. Letra D. As gerações têm a tradição de perpetuar o inventário de uma língua. Letra E. O mundo contemporâneo exige a inovação do vocabulário das línguas.
Vamos à resposta. Então, vamos à resposta da questão número 4. A alternativa correta é a C. O abandono de determinados vocábulos está associado a preconceitos socioculturais. A questão do preconceito sociocultural está evidenciada no segundo parágrafo. A gramática normativa muitas vezes colabora criando preconceitos. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? A letra A está errada por quê? Porque o autor entende que as palavras são resultados de uma tradição e que assim não podem deixar de ser transmitidas. Ele critica o fato de permitirmos que palavras sejam extintas, chamando o leitor para a seguinte reflexão: é louvável que nos preocupemos com a extinção das ararinhas azuis ou dos micos leão-dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. Letra B. Está errado porque o autor compara a extinção dos animais com o desuso das palavras, alertando o leitor para sua importância. É louvável que nos preocupemos com a extinção das ararinhas azuis ou dos micos leão-dourados, mas a extinção de uma palavra não promove nenhuma comoção. Pelo contrário, muitas vezes a extinção das palavras é incentivada. A letra D está errada, por quê? Porque o texto indica que as palavras, assim como as tradições, devem ser transmitidas, no entanto, ambas podem extinguir-se em função do seu desuso, ou seja, elas não duram para sempre. No que diz respeito ao verbo pinchar, o autor informa, aparentemente, para muitos falantes, esse verbo é algo do passado, que deixará de existir tão logo essa geração antiga morrer. E a letra E está errada porque, de acordo com o autor, não é o mundo contemporâneo que exige a inovação do vocabulário, mas sim que a extinção das palavras decorre de preconceitos, cuja crítica é o tema central do texto. O pinchar, associado ao ambiente rural, onde há pouca escolaridade e refinamento citadino, está fadado à extinção? Questão 5. Assinale a alternativa em que os termos em negrito do fragmento não citado contêm traços da função emotiva da linguagem. Letra A. Os poemas, infelizmente, não estão nos rótulos de embalagens nem junto aos frascos de remédio. Letra B. A leitura ganha contornos de cobaia de laboratório quando sai de sua significação e cai no ambiente artificial e na situação inventada. Letra C. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que vai comprar, os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus. E letra B, ler e escrever são condutas da vida em sociedade. Não são ratinhos mortos, prontinhos para ser desmontados e montados, picadinhos. Então, ele quer a alternativa que não contém traços da função emotiva da linguagem. Um tempinho. Resposta: alternativa correta C. Outras leituras significativas são o rótulo de um produto que se vai comprar,
os preços do bem de consumo, o ticket do cinema, as placas do ponto de ônibus. Na função emotiva, o escritor, emissor, tem como principal objetivo transmitir emoções, sentimentos e subjetividades por meio da própria opinião. Portanto, ao ler os fragmentos acima, notamos que certas expressões em negrito possuem essas características. Infelizmente, cobaia de laboratório, ratinhos mortos, prontinhos e picadinhos. Questão número 6. Desabafo. Desculpem-me, mas não dá para fazer uma crônicazinha divertida hoje. Simplesmente não dá. Não tem como disfarçar. Esta é uma típica manhã de segunda-feira. A começar pela luz acesa da sala que esqueci ontem à noite. 6 recados para serem respondidos na secretária eletrônica. Recados chatos. Contas para pagar que venceram ontem. Estou nervoso, estou zangado. Carneiro. Em Veja, 11 de setembro, um fragmento de 2002. Nos textos em geral, é comum a manifestação simultânea de várias funções da linguagem, com predomínio, entretanto, de uma sobre as outras. No fragmento da crônica Desabafo, a função da linguagem predominante é a emotiva ou expressiva, pois, letra A, o discurso do enunciador tem como foco o próprio código. Letra B, a atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. Letra C, o interlocutor é o foco do enunciador na construção da mensagem. Letra D. O referente é o elemento que se sobressai em detrimento dos demais. Letra E. O enunciador tem como objetivo principal a manutenção da comunicação. Alguns segundos para a resposta. Resposta da questão número 6, alternativa correta B. A atitude do enunciador se sobrepõe àquilo que está sendo dito. A função emotiva da linguagem prioriza o discurso subjetivo, onde o emissor transmite suas emoções e sentimentos. Portanto, esse tipo de texto é focado no emissor e escrito em primeira pessoa. De acordo com as opções e o foco de cada uma das funções da linguagem, temos A. Função metalinguística, função emotiva, função conativa, função referencial e função fática. Questão número 7. Observe a gravura. Esta gravura é de Escher. Na linguagem verbal, exemplos de aproveitamento de recursos equivalentes aos da gravura de Escher encontram-se com frequência. A. Nos jornais, quando o repórter registra uma ocorrência que lhe parece extremamente intrigante. Letra B. Nos textos publicitários, quando se comparam dois produtos que têm a mesma utilidade. Letra C. Na prosa científica, quando o autor descreve com isenção o distanciamento, a experiência de que trata. Letra D. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso. Letra E.
nos manuais de instrução, quando se organiza com clareza uma determinada sequência de operações. Um tempinho para a resposta. Resposta da questão número 7. A alternativa correta é a letra D. Na literatura, quando o escritor se vale das palavras para expor procedimentos construtivos do discurso. Segundo a imagem acima, nota-se a presença da função metalinguística, com foco no código da mensagem. Nessa função, a principal característica é o uso da metalinguagem, uma linguagem que se refere a ela mesma. Assim, o emissor explica um código utilizando o próprio código. No caso da figura acima, temos a função metalinguística da pintura, da qual vemos as mãos do pintor desenhando. Esse recurso é muito utilizado na literatura, por exemplo, um poema que fala da construção da poesia. Bem, muito obrigada pela atenção e até a próxima!